O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, nesta noite, mais uma vez a palavra de Deus vem nos trazer a mensagem litúrgica do dia e, claro, a palavra de Deus sempre encaminhada na nossa reflexão para fazermos também nossa meditação sobre as dores da Virgem Maria, que é o tema de nossa semana. E a primeira leitura hoje, ela tem bastante relação, se podemos dizer dessa maneira, com o tema sobre Maria Santíssima estar aos pés da cruz de Jesus, naquele momento culminante da morte, da entrega de Jesus ao Pai pela nossa salvação. E por que a primeira leitura tem a ver com o tema? É simples de perceber. A morte na cruz trouxe para nós vida nova. Assim nós entendemos espiritualmente, teologicamente, que a morte do Senhor na cruz, o seu sangue nos lavou do pecado, nos lavou da maldade. Como dizia no dia da dedicação da Basílica, que celebramos dias atrás, a Basílica de Latrão, São Cesário foi um bispo muito antigo, ele escreve assim: antes de Cristo nós éramos escravos do demônio, agora nós somos filhos livres pelo seu sangue. Então é justamente essa é a mensagem da cruz. E Paulo está dizendo isto na primeira leitura, quando ele escreve a Tito, dizendo: viu, antes nós éramos injustos, antigamente nós éramos gente pecadora, gente que não vivia segundo a vontade de Deus. Agora não por nosso merecimento. Paulo chama a atenção aqui, não é por nosso merecimento que nós fomos salvos, mas pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia de Jesus Cristo. Então essa primeira leitura nos coloca, de certa maneira, no mistério da cruz. Antes da cruz de Jesus, a humanidade poderia até dizer assim: mas eu não conheço a verdade. Mas eu não conheço qual é o caminho da salvação. Não conheço o que eu preciso fazer. Agora não temos desculpa, agora, 2020 anos agora, né? Então, neste agora de 2020 anos, nós não temos desculpa, porque o Senhor Jesus Cristo já revelou. Jesus não deixou nada obscuro, Jesus não deixou nada pela metade. Ele nos trouxe a salvação completa e nos ensinou como é que devemos trilhar. Então, estar na contemplação da cruz de Jesus tem este significado: a mudança, a conversão constante. Claro, nós não vamos ser santos de hoje para amanhã, quando nós falamos em conversão, mas é cada dia, cada momento, cada passo, sempre olhando para a cruz de Cristo, nós vamos adquirindo a mudança de mentalidade, primeira coisa, e depois a mudança
aqui nas nossas ações, na nossa maneira de viver, de sentir as situações humanas. E quem nos ajuda muito, muitos santos, na verdade, nos ajudam a meditar sobre a cruz de Cristo, sobre a salvação, que é o centro da nossa fé, é um dos temas centrais. Mas um dos que mais ensina, e que assim posso falar, porque sou franciscano, foi justamente São Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele viveu, para ele, 3 mistérios da vida de Jesus eram essenciais para que ele reproduzisse na sua caminhada, na sua espiritualidade, e assim nós franciscanos e franciscanas temos também, por causa de São Francisco, grande apreço por 3 mistérios da vida de Jesus Cristo. A primeira coisa que Francisco valorizava é a encarnação de Jesus, ou seja, Jesus veio no ventre da Virgem Maria e nasceu em Belém. Era a grande realidade, o Jesus do presépio. Tanto que 800 anos atrás, a primeira pessoa a fazer um presépio, quem inventou o presépio foi São Francisco de Assis. Antes dele não existia esse tipo de representação que em todas as igrejas católicas nós usamos há tantos séculos, há 800 anos, portanto, para lembrar o nascimento de Jesus. Então, Francisco de Assis foi o homem que olhava para Jesus no presépio. Segunda coisa que Francisco vivia profundamente, ele olhava para Jesus da Eucaristia. Tanto que algum dos escritos antigos diz assim, que como o Filho de Deus desceu do céu no ventre, no útero da Virgem Maria, esse mesmo Deus desce todos os dias sobre os nossos altares nas mãos dos sacerdotes. Então veja, Francisco, ele consegue fazer esta relação. Não é um Jesus diferente, aquele da manjedoura e o que está aqui no altar. É o mesmo Jesus. Jesus se rebaixou, se tornando humano. Jesus se rebaixa mais ainda, se tornando um pedaço de pão e um pouco de vinho, como dizia a antiga canção do Padre Zezinho. Se faz um pedacinho de pão que fica à nossa mercê. Depois da hóstia consagrada, Jesus está na nossa mão. Nós vemos aí pela nossa América Latina uma falta de respeito tão grande agora, uma profanação de tantas igrejas, arrebentam sacrário, uma confusão toda, está na moda, né? Uma moda do demônio, mas está na moda por aí esse negócio de profanar igrejas, de destruir sacrário, uma moda meio esquisita, para dizer, Jesus se rebaixa, Jesus se faz um pedacinho de pão que vai na sua mão na hora que você comunga. E o terceiro elemento, o terceiro pilar da espiritualidade de São Francisco era justamente a cruz. Diante da cruz foi que Francisco mudou de vida. São Francisco se converteu rezando diante de um grande crucificado, chamado Cruz de São Damião. É uma pintura de Jesus crucificado, daqueles modelos orientais em que o Cristo tem grandes olhos olhando para a gente. São os ícones do Oriente que os russos, gregos, ucranianos costumam pintar Jesus daquela maneira. E ele orando diante daquele crucificado, a cruz, o Jesus crucificado fala para ele, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que ela está em ruínas. São Francisco não entendeu, ele pensou que era para reconstruir a pequena capela de São Damião, onde ele estava rezando e que tinha algumas paredes caídas. E reconstruiu, realmente, o homem era bom de construção, que está em pé até hoje, há 800 anos, a igrejinha de São Damião. Mas não era aquela igreja, depois Francisco de Assis entendeu que era nós, igreja, que era para ele reconstruir com seu testemunho de pobreza, de simplicidade, de missionário, que foi Francisco de Assis, andando de cidade em cidade na Itália, pregando o Evangelho. Para dizer, precisamos, quando olhamos para a cruz, como Francisco tirou uma lição,
para a vida. Clara de Assis tirou da cruz uma lição para a vida. Santa Rita de Cássia, que vocês celebram a cada dia 22, o Padre Geraldo celebra a missa lá na vila. Santa Rita de Cássia, de Jesus crucificado, ela tirou uma lição para a vida dela. Tantos outros na história da nossa religião se encantaram pelo grande mistério de Jesus na cruz. Esse Jesus que deu a vida por nós. Nós sabemos que o centro não é a cruz, o centro é a ressurreição. Jesus não está morto, Jesus está vivo e ressuscitado, mas ele não teria como ressuscitar se não tivesse morrido na cruz. Então é um passo lógico. Por que nós valorizamos tanto a cruz? Porque foi pela morte no Calvário que, depois sepultado, ele volta à vida. Ele ressuscita glorioso, triunfante, como nós celebramos em cada Páscoa no ano litúrgico. Mas repito, olhar para a cruz é aprender uma lição. Nossa Senhora aprendeu. Diz a igreja que Nossa Senhora não sabia tudo. Ela não é deusa. Ela era e é uma mulher, um ser humano, como cada um de nós. Imaculada Conceição, Mãe de Deus, teve a graça de ser assunta ao céu em corpo e alma, virgem antes do parto, durante o parto, depois do parto, são os dogmas marianos, mas tudo isso não tirou de Maria a humanidade. Então diz-nos os documentos da igreja que ela foi uma peregrina da fé, ela foi entendendo, ela foi compreendendo aos poucos, como nós. Você não se depara às vezes com coisas da tua vida e diz assim: Deus, por que isso na minha vida? Você não tem momentos assim que você se pergunta: mas Senhor, por que comigo? Por que isso na minha vida? Com toda a certeza, na vida da Santíssima Virgem, muitas interrogações também existiram, mas ela foi peregrinando na fé. Então, aos pés da cruz, ela, como peregrina da fé, ela aprendeu muitas lições. São Boaventura, um outro franciscano medieval, que é um doutor da igreja, um homem muito sábio na linha da filosofia, da teologia, encantadores os escritos de São Boaventura. Ele dizia assim: nós precisamos ter constantemente diante de nós o livro divino de Jesus crucificado. Ele comparava a cruz com um livro. Você com certeza tem em sua casa a cruz, o crucificado, ou no seu trabalho, ou há pessoas que carregam no peito a imagem de Jesus crucificado. Para quê? Não é para ser um instrumento de superstição, não é para atrair boa sorte, não é para isso que a gente usa as imagens ou o crucificado. Pelo contrário, é para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a orar mais e a orar com profundidade. Então, quando eu olho para o crucificado, é como um livro que eu vou lendo lições neste livro. Que lição o crucificado me dá? Primeira, a lição da humildade. Quando olho para Jesus crucificado, realmente não tem humildade maior do que um Deus que se faz tão pequeno. Qual é a outra lição? A lição do sofrimento, como ele enfrentou. Qual é a outra lição que a cruz nos dá? A lição do amor. Imagina qual é o amor maior do que dar a vida pelo outro, pela humanidade? A lição do amor. Qual é a outra lição que o livro da cruz nos dá? A lição de ir até o fim, da persistência, a lição da perseverança. Que lição! Às vezes nós queremos, como diz a antiga parábola que a gente conta às vezes nas missões, aquela historinha de querer ir cortando a cruz para atravessar o riacho, e quando chega um dia a cruz está tão pequenininha que eu fui cortando, não consigo passar, vou afundar rio abaixo. Então, dessa parábola podemos tirar lições de pensar. A cruz para nós é um livro. Para mim, hoje, na época que eu estou vivendo como ser humano, como gente, como sacerdote, para mim a cruz diz uma coisa. Para a senhora que é mãe de família, neste momento da sua existência, a cruz
diz outra coisa. Para o senhor que é um pai de família, para você jovem, percebo que tem muitos jovens aqui na igreja, graças a Deus, a cruz te diz outra coisa. Para a senhora, o senhor que já está idoso, idosa, a cruz diz uma outra lição. Veja que para todos nós, Jesus crucificado é um livro que nós vamos ler e vamos nos sustentar, receber o consolo desse livro do crucifixo no momento em que estamos vivendo. Mas precisamos dar tempo para estar diante da cruz. Tirar lá em casa de vez em quando um momento para ficar olhando no crucificado. Não é idolatria, mas é justamente olhar para meditar. Olhar para Jesus crucificado para pensar como é que eu devo ainda mudar, como é que eu devo ainda me converter a partir de Jesus crucificado. E isso a Santíssima Virgem ensina aos pés da cruz. Ela teve a graça de estar lá, a graça, não sei se é graça, né, poder ver o filho morrer, mas graça no sentido de ver a doação de Jesus, não graça pelo sofrimento, mas a graça de assistir o Senhor que dava a vida pela humanidade. E foi aos pés da cruz que ela te recebeu como filho. Lá aos pés da cruz, no Evangelho de São João, no capítulo 19, que a gente lê na Sexta-feira Santa, às 15h, no ofício litúrgico da igreja, existe o momento em que Jesus, olhando para a mãe, entrega ela ao discípulo amado. Não diz o nome. Ah, mas é São João Evangelista. Mas não está dizendo que é São João Evangelista. Isso a tradição vai dizer depois. Mas fala que o discípulo amado estava aos pés da cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a levou para a sua casa, nos diz João 19, lá pelo final, que são muitos versículos, é um texto muito grande, para dizer, este discípulo amado, não diz o nome porque é para ser você. Você é o discípulo amado, você é a discípula amada, que estava lá representado por aquela pessoa, aos pés da cruz, junto com a Santíssima Virgem. E lá, há tantos séculos atrás, eu e você recebemos ela por nossa mãe no momento mais sublime. Jesus não tinha mais nada para dar. Pensa o quanto Jesus se doou. Jesus já tinha dado tantas curas para as pessoas. Jesus já tinha ressuscitado mortos. Jesus já tinha perdoado pecadores. Jesus já tinha limpado leprosos. Acabamos de escutar 10 curados, só um volta a agradecer, os outros 9 ingratos não voltam a agradecer Jesus. Então, quanta coisa Nosso Senhor já tinha feito. Já tinha se dado na Eucaristia, porque Ele celebrou a primeira missa na última ceia, antes do Calvário. Jesus já tinha dado seu sangue, sua vida, já tinha passado por todos os chicotes e por todas a coroa de espinhos e carregou cruz. No alto da cruz, não tinha mais nada para dar. Ele viu a mãe e te ofereceu a mãe. Me ofereceu a mãe. Resumindo, Jesus foi aquela pessoa que deu tudo para mim e para você. Tudo, não sobrou nada para ele. Até a mãe ele entregou para nós. Para dizer, eu te amo infinitamente, eu te dei tudo. Agora, a lição para nós. Estou falando tudo de Jesus. Da nossa parte, o que precisa? Gratidão. É a palavra-chave da noite de hoje. Da nossa parte, um só leproso teve gratidão, um só curado. Será que você tem gratidão? Será que eu tenho gratidão por tudo que Jesus fez e faz por mim? Vamos meditar sobre isso. A gente é tão pedinte, já perceberam em nossas orações? Nós somos pedinte demais. Nós somos demais de pedir. E onde é que está a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por esse Deus que é tudo em nossa vida? Vamos pensar sobre isso nesta noite do cerco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertório.